Oi, professor, boa noite. Eu sou a Hanna e eu vou explicar o trabalho. Eu vou começar aqui pelo VS Code, que foi onde a gente fez o trabalho em si. O projeto foi desenvolvido no VS Code. E a gente dividiu o trabalho em quatro arquivos principais quando a gente estava montando a estrutura, que seriam o MainPy, o SimulatorPy, o VisualizerPy e, por último, o TestPy. Essa divisão a gente dividiu para deixar mais organizado, separar a entrada de dados, os cálculos, a visualização e os testes. O primeiro arquivo, ele é o MainPy, ele é o arquivo principal do programa. Aqui eu já inseri o arquivo. Então, ele é o arquivo principal do programa. Nele que o simulador começa a funcionar. Ele é meio que responsável por receber os dados de entrada, ah, como as coordenadas dos pontos de ancoragem dos cabos, valor da carga aplicada. Então, ele recebe esses dados e ele encaminha as informações para os outros arquivos do projeto, que seriam esses três. O segundo arquivo é o simulator, simulador.py. É nele que acontecem os cálculos do sistema e para conseguir acontecer isso, a gente usou a NumPy como biblioteca. Ela é muito usada em Python, que é o sistema que a gente está utilizando, a linguagem que a gente está utilizando, para realizar cálculos matemáticos, principalmente com vetores, sistemas lineares, que é o assunto que a gente está estudando. Ah, a gente acha importante falar também que a NumPy ela meio que não entende de física, no geral. Ela só executa as operações matemáticas. Então, ela meio que quem define a lógica física do problema somos nós, da equipe, o usuário, no caso do sistema. Então, a gente organiza o problema de equilíbrio, a gente transforma os cabos em vetores, a gente monta a matriz de equilíbrio e depois a gente usa a NumPy, que é a biblioteca, para resolver esse sistema matemático. Então, aqui tudo ele já coloca, então, responsável por toda a matemática do sistema, vetores, matriz, simulador. Esse Bury Jones, que foi o que a gente usou de exemplo. Então, depois do simulator.py, o programa calcula primeiro os vetores dos cabos, ligando pontos de carga, pontos de apoio. Depois ele calcula o comprimento desses vetores e transforma cada um deles em inversores que indicam a direção das forças, que é o que a gente estava procurando no simulador. O terceiro arquivo, ele é o Visualizer Py. Ele funciona como a parte visual do trabalho, ou seja, meio que o front-end do simulador. É nesse arquivo que a gente vai ver o gráfico tridimensional, como ele é gerado. Então, toda a parte de cores, de tudo, toda a interface é feita nesse Visualizer Pi. A gente coloca do modo que a gente quer, as cores dos cabos, tudo a gente seleciona, a cor da carga, largura, tudo isso a gente define aqui nesse Visualizer. Pontos de ancoragem, é tudo isso. Essa visualização ela é gerada pelo HTML, o que meio que facilita muito quando a gente vai apresentar o sistema em 3D no gráfico. E aí, o quarto, o quarto arquivo é o teste.py. Quando o senhor estava passando o trabalho, a gente não. Óbvio que se a gente testar só com um problema, não ia dar certo, talvez o arquivo desse errado. Então, esse teste.py, ele é meio que um terminal de testes que a gente fez com várias questões. Então, aqui a gente usou para conferir se os cálculos estavam funcionando corretamente antes de visualizar o resultado final no gráfico. Então, nele foi possível testar valores, tensões calculadas, confirmar se a soma das forças estava próxima a zero por conta do equilíbrio. Então, uma das primeiras tomadas de decisão do projeto foi escolher a linguagem que a gente usou Python. E a gente escolheu justamente porque eu já tinha experiência com ela. É uma linguagem mais acessível e ela é muito utilizada com cálculo, com simulação. E além de que, quando a gente estava pesquisando como fazer esses cálculos, se, bibliotecas disponíveis, a NumPy era em Python, o que meio que já casava com o que a gente queria. Era mais consolidada para esse tipo de aplicação. Então, no próprio site da NumPy, ele explica como instalar, como importar, como usar a biblioteca no VS Code, que foi onde a gente
usou. Outro ponto também que é importante falar é que a gente montou a estrutura lógica do código e meio que definimos como o algoritmo deveria funcionar. Então a gente pensou na sequência, que seria receber os dados, calcular os vetores, transformar, montar o sistema de equilíbrio e gerar o gráfico. Mas a etapa de escrever o código em si, a gente usou IA, porque o senhor liberou, né? Falou lá na sala que poderia ser utilizado IA se a gente colocasse uma declaração no relatório. Então, na etapa de escrever o código em si, a gente utilizou desse auxílio de inteligência artificial para transformar essa lógica em programação. Então, meio que resumindo, antes de eu mostrar o gráfico, tem uma lógica de funcionamento. O meu pai recebe os dados, o simulator é, faz esses cálculos com o auxílio da biblioteca, o visualizer gera o gráfico e o teste é a tabela de testes que a gente fez para confirmar. Então, cada um desses arquivos tem uma parte, né? Tem um propósito em si. Aí, o que acontece? Aqui a gente já tá no terminal, então é só eu colocar o. Deixa eu digitar o código aqui rapidinho. Ah, não. Python main.py. Justamente para rodar o que a gente quer. Aí aqui, como a gente já configurou todos os algoritmos, já aparece tudo que a gente escreveu no terminal. Então, ele escreve uma mensagem para configurar o sistema de forças. E aí, o que acontece? Aqui a gente já colocou um valor padrão, que era a questão de exemplo que o senhor pediu no slide, que é a do Byron Johnson, a 206. Então aqui a gente já colocou ela como padrão, para o senhor entender. Então, que se a gente clica no 2, que é esse usar dados do Byron Johnson, é, ele já configura tudo. Então aqui já aparece as coordenadas do sistema, da questão, as âncoras, o comprimento dos cabos, os vetores unitários e os resultados, que são os valores das tensões, e a verificação de equilíbrio. E aí, aqui a gente já vê, desde gerar o gráfico 3D interativo, quando a gente gera o gráfico, ele vai carregando, e aí, assim, aqui ele mostra o gráfico, então mostra as três dimensões, representando o sistema de cabos que são sustentados pela carga aplicada no ponto A. Então, o ponto A está localizado no ponto de origem do sistema, na central A, com as coordenadas 000, que são as questões. Então, é nesse ponto que a carga está concentrada e também é nela que os três cabos se encontram. A carga apresentada a gente colocou com a seta vermelha apontando para baixo, que o valor dela deu 7.117,2 newtons. Ah, como essa força ela atua para baixo, os cabos precisam gerar forças de tração capazes de equilibrar esse peso. Então, o gráfico está definido em três eixos: o eixo X, o eixo que representa a direção horizontal, o eixo Y e o eixo Z. Os dois estão tudo em milímetros. Então, cada ponto mostrado no gráfico indica uma posição espacial relacionada ao ponto A, que é o nosso central. Então, na parte superior a gente tem os três pontos de ancoragem, o ponto B, o ponto, o ponto C e o ponto D. Esses pontos eles estão localizados em locais diferentes e eles formam esse plano de ancoragem, que é essa superfície aqui que a gente colocou aqui, já para o senhor entender o formato do ponto de ancoragem. E aí, essas linhas tracejadas meio que, assim, ajudam a visualizar esse plano superior onde os cabos estão fixados na questão. Então, o cabo AB, ele representa o azul, que é esse aqui. Ai, aqui você consegue, tá aqui, cabo AB. E aí, cadê, meu Deus? Tá aqui, ó. Não tô chegando direito, tá aqui. Então, tá aqui, ó. Âncora B, liga o ponto A e o ponto B, no caso, né? O cabo AC, que é o verde, liga o ponto A e o ponto C, e o cabo AD
liga o ponto A ao ponto D. Cada um desses cabos ele trabalha uma tração, ou seja, cada cabo puxa o ponto A em direção ao seu respectivo ponto de apoio. Ah, na programação que a gente utilizou, é, o simulador ele funciona seguindo uma sequência lógica. Primeiro, ele recebe os dados de entrada, que são as coordenadas dos pontos, ah, e o valor da carga aplicada. Acho que era isso. Nesse caso, eles entram no programa as coordenadas do ponto B, C e D, além do peso aplicado no ponto A. Então, depois disso, o programa calcula os vetores de cada cabo. Esses vetores ligam o ponto A aos pontos de apoio B, C e D. Ah, meio que mostra a direção em cada cabo segue no espaço, no gráfico em seguida. E aí o programa calcula o comprimento de cada vetor e transforma esses vetores em versores. Os vetores são importantes porque eles indicam apenas a direção da força de tração em cada cabo, sem considerar ainda o valor da tensão. Então, com os versores definidos, o programa monta uma matriz de equilíbrio, que tem aqui escrita, usando os componentes das forças, é, meio que representando a condição de equilíbrio do sistema que a gente montou. Então, depois disso, o sistema linear é resolvido para encontrar as três incógnitas do problema, que são cabo B, cabo C e cabo D. Como os cabos eles estão em posições diferentes, cada cabo meio que possui uma inclinação diferente. Por isso, as tensões elas também são diferentes. Ah, até porque a tensão não depende apenas do peso total, mas também da posição de cada ponto, de ancoragem e do ângulo formado por cada cabo, que é o que a gente está vendo aqui. Então, no painel direito aqui, a gente pode ver os valores calculados pelo simulador. Então, o cabo AB, por exemplo, aqui dá uma, uma tensão de 2.059 newtons, tem em libras também. Então, ele mostra todos esses resultados. Ele também mostra os cabos que têm mais tensão. Então, aqui a gente pode ver que o cabo verde, que é o cabo AC, ele é o que possui maior tensão, logo ele é o que está com espessura maior aqui. Ele é o mais solicitado no sistema, né? Ah, isso porque, tipo, por conta da posição de inclinação, ele precisa meio que contribuir mais com o equilíbrio no ponto A. E a gente quis deixar isso bem representado no gráfico. Aqui as linhas tracejadas para indicar e as setas também na direção das forças. É, é importante meio que destacar que não é simplesmente essa soma direta das tensões que equivale a esse peso. O que realmente equilibra a carga aqui são os componentes verticais dessas tensões. Então, cada cabo tem uma parte da sua força atuando para cima e outra parte atuando nas direções horizontais. E a combinação desses três componentes, é meio que o que mantém o ponto A parado. Então, depois de encontrar essas tensões, o programa verifica se a soma das forças é igual ou muito próxima a zero. No painel aparece o valor aqui, que é praticamente nulo, então o que meio que confirma que está em equilíbrio estático, que é todo o ponto principal desse simulador. Então, ele mostra valores das trações e gera a representação tridimensional no sistema, que é o que a gente está mostrando aqui. Tem os tracejados aqui que o senhor tinha solicitado na assessoria, é, juntamente com as setas. Então, meio que visualiza o entendimento do sistema, da direção das forças, da carga aplicada. Aqui no teste já tem um. Já tá, a gente colocou esse como padrão para gerar para o senhor entender. Mas aqui a gente pode totalmente simular outro sistema. E aqui diz, ó, inserir coordenadas manualmente. Então, isso serve para vários tipos de código, para vários tipos de problema. Aqui a gente pode colocar coordenadas, o número de cabos, por exemplo, dois cabos. E aí os valores de x, y, z no cabo B, cabo C, cabo D. E aí, o valor da carga, tanto em newtons quanto em libras, então, tipo, a gente se preocupou em tudo isso. Claro, como eu não coloquei valor, se eu colocar para gerar o gráfico aqui, ele não vai. Ah, gerou, enfim. E é isso, professor. É isso. Espero que esteja tudo certo, porque precisamos passar na sua matéria.